congresso mais adequado ao professor Onésimo, dado que o professor Onésimo é um grande conferencista internacional que nos tem brindado com diversas conferências, tem muitos congressos que serem realizados em Portugal e em outros lugares, e ele costuma, em cada congresso, nenhum deles tem sido sobre o humor, sempre colocar ciência e humor unidos, casados nesses congressos. As conferências dele têm sido sempre marcadas pelo rigor científico e sempre com pitadas de humor. Portanto, é a pessoa que eu conheço mais adequada para pensar o humor e fazer uma grande conferência neste congresso. O Sr. Onésimo é também o que eu chamo um intelectual ponte entre Portugal e os Estados Unidos, dado que nasceu nos Açores, na bela ilha de São Miguel, e depois fez a sua formação aqui em Portugal, na área da filosofia, e depois transferiu-se para a Universidade de Brown, onde se tornou um eminente professor, lidando com a área da literatura, da história, uma perspectiva profundamente interdisciplinar. E, portanto, tem um trajeto extraordinário em termos académicos, com várias obras publicadas e algumas delas com títulos sempre marcados pelo humor. Eles, eu recordo que são As Aventuras de um Navegador. Muitas vezes torcendo a própria língua portuguesa para lhe dar aquele toque de humor, e sabemos que agora também proximamente vai editar um livro sobre Portugal, que é um livro de entrevistas feitas pelo professor João Maurício Braz, e também vai ter um título bem humorístico, mas não anuncio já, para não ser inconfidente. E, portanto, é com muito gosto que apresentamos o professor Onésimo Teodoro de Almeida, ilustre académico luso-americano. Obrigado pela sua presença e pelo seu Obrigado, bom dia. Toda a gente sabe, eu vou falar português, pediram-me para falar em português, eu acho que até por causa pediram-me para falar português e o meu português tem um pouco de sotaque. Não existe o sotaque dos Açores, existe o sotaque de São Miguel, que é diferente. E eu vou falar, vou procurar falar devagar e vou saltar muitas páginas. Eu vou preferir ler menos para falar mais devagar. Para ver se percebem. A situação económica já estava má. Chegar a Portugal, ler os jornais. Eu fiz uma viagem ontem à noite, cheguei esta manhã. Eu costumo dormir um pouquinho na viagem, não consegui dormir nada porque foi um bumpy flight, toda a viagem não consegui dormir. Depois chega-se ontem à noite, Portugal empatou, o jogo horrível. Hoje chega-se a Lisboa e Lisboa está assim. Imaginem, a pior coisa que se pode pedir a alguém é vir falar sobre o humor. Sinto-me um pouco como a Woody Allen que diz: não só Deus morreu, mas também eu já não me estou sentindo muito bem. Vocês já se perceberam que escrevem fora que a situação está má. Um português estava a dizer a outro português: olha, isto está tão mal que nós vamos todos acabar pedindo esmola. E diz o outro assim: a quem? Mas já houve situações iguais a estas. Não se lembram, mas eu sou mais velho que vocês. No princípio dos anos da década de 80, a situação estava bastante má, mas havia pior. Havia na Etiópia, lembram-se da crise grave na Etiópia. Então, estava um etíope, só pele e osso, deitado sobre uma tarimba à espera de morrer. Bateram à porta. E ele disse, com um pouco de força que ainda tinha, disse: que é de fora, disseram: Cruz Vermelha Portuguesa. E o etíope disse: já tem. Desculpem-nos, se não
Há aquela série de otimista e pessimista. Há o otimista, há o pessimista que diz: isto está tão mal, tão mal, tão mal, não pode ficar pior. E o otimista diz: ai, pode, pode. Eu vou procurar falar como é que estão os meus amigos de língua espanhola, hispânica ou castelhana. Como é que estão? Está muito fácil, eu falo. Havia um português que foi daqui para a América para Newark, e os portugueses que vão para Newark são da zona de Aveiro, de Mortosa, chama Newark Mortosa City. Então ele ia para lá, mas estava muito nervoso porque não sabia falar inglês. E um amigo que tinha estado lá veio para cá e disse: na América é muito... O inglês é o português pausado. Eu vim lá e é falas assim, toda a gente. Então ele foi muito nervoso, fez a viagem, chegou a Nova Iorque, aterrou, despachou a bagagem, saiu, viu um táxi e disse ao taxista: eu quero ir para Newark. E o taxista disse: faça o favor. Ele entrou, o táxi foi, entra no Holland Tunnel, a caminho de Newark. Ele nervoso atrás, e o taxista disse: de onde é que o senhor é? Ele disse: eu sou de Portugal. O taxista: de que parte de Portugal é que o senhor é? Ele disse: sou da região de Aveiro. E de que parte de Aveiro? Ele disse: da Mortosa. E ficou cada vez mais animado, que afinal o inglês de facto. Então encheu-se de coragem e perguntou assim: e o senhor? De onde é que o senhor é? Ele disse: eu também sou da Mortosa. E ele disse assim: então, se o senhor somos ambos da Mortosa, porque estamos aqui a falar inglês. Bom, com isto, eu já saltei 8 páginas. 8 páginas que era uma discussão sobre o sentido da palavra humor em português, e tem histórias do Saramago e de João Gaspar Simões. Há um desentendimento sobre o que é humor em português. Não há consenso, pelo menos até há pouco tempo não havia consenso sobre o que era humor, mas eu salto essa parte que é menor para me concentrar apenas no tema exato da conferência, da minha intervenção, que é um voo rápido sobre a língua, sobre o humor na literatura portuguesa. Não se assustem que eu não vou ler tudo, depois vou saltar outra parte no fim. Eu vou ter, vocês já ouviram aquela de um professor, meu colega na América, que um dia sonhou que estava a dar uma aula e quando ele acordou estava mesmo. Eu vou ter muito cuidado para falar inglês da Mortosa, porque eu não sei falar o espanhol da Laura. Uma vez também na América, o Boston Herald American publicou uma série de entrevistas com professores na área de Boston e pediam todos que no final contassem uma história real da sua aula. E um deles disse, era um professor de engenharia, disse que um dia estava a dar uma aula e estava uma jovem, uma moça, uma aluna, a dormir. E ele voltou-se para o rapaz que estava ao pé dela e disse: importa-se de acordar aí a sua colega? E ele disse: eu? Acorde o senhor, que foi quem a pôs a dormir.
houve uma resposta boa, nós devemos calar-nos, e eu calei-me. Mas no final da aula, os dois saíram de mão dada. E eu não me contive e disse para o rapaz: com que então a sua bela adormecida, hein? Eu vou saltar já para o resumo da... Farei aqui uma breve excursão pela literatura portuguesa, procurando surpreender nela os momentos... Os hispânicos, ou de língua hispânica, podem, entretanto, dormir, e depois, quando se tem o telefísio, vou contar a próxima piada. Surpreendendo nela os momentos em que o humor ganha relevo. Estarei longe, porém, de um levantamento exaustivo do tema. O tempo de que disponho não me permite mais do que um voo do azul. As cantigas de escárnio, e mal dizer, são, sem dúvida, uma vertente humorística da literatura e da cultura portuguesa que remonta ao período medieval, mas que também assinala uma marca específica, e nisso muitos estudiosos estão de acordo, da cultura portuguesa: o humor ridicularizante. Por ridicularizante entende-se aqui aquele humor que, no sentido aristotélico, acentua a superioridade. Todos conhecem as 3 teorias do humor. A mais clássica, a mais antiga, é de Aristóteles, da superioridade. Algo quem ri de cima. Todas as piadas do alentejano português no Brasil, o humor das crianças, dos jovens, dos adultos riem. Alguém que vê mais curto, vê de baixo, é a teoria da superioridade. Mas que carrega emotivamente de desprezo e de intenção humilhatória o riso sobre o outro. É um riso amarfanhante, intencionalmente destrutivo do objeto do riso. A grande figura do humor português na Renascença é o dramaturgo Gil Vicente. As suas farsas e comédias dirigiam-se ao grande público. O seu humor é muito do gosto popular. Mordaz, brejeiro, satírico, por vezes sarcástico e cáustico. Com frequência, as cenas caem no slapstick ou no popularucho. Camões, cuja poesia lírica acentua o filão bem português das cantigas de amigo, marca para sempre a cultura portuguesa de um registro melancólico que ainda hoje perdura. Camões dá sinais de ter possuído, pelo menos durante parte da sua vida, um espírito jovial, fresco, até mesmo com sentido de humor. Essa suspeita foi há pouco confirmada com o aparecimento, ao fim de 400 anos, da peça Filodemo, que até aqui era apenas referida pelos críticos, mas que finalmente foi publicada e levada à cena. De Camões conheciam-se 2 peças teatrais em que o poeta revelava sentido de humor: Anfitriões e El Rei Seleuco. Agora surge Filodemo, reincidindo nesse registro. A crítica saudou o aparecimento da peça e o seu tom irónico e mordaz em estilo cómico, prosa e metro velho, redondilha maior, entrelaçada de problematizações filosóficas. Este simples fato é por si significativo em muitos aspectos, um dos quais sendo o conceito menor em que parece ser tido o humor entre a crítica portuguesa. A comédia O Fidalgo Aprendiz, de Dom Francisco Manuel de Melo, 1608-1666, é uma jovial e bem-humorada crítica à nobreza provinciana. Também do mesmo autor, uma das mais divertidas obras da literatura portuguesa clássica, e que ainda se lê muito bem, ainda a reli há algum tempo, é a Carta de Guia de Casados, do século XVII, que ainda hoje se lê com imensa grado. Na época, deve ter sido um livro algo revolucionário. O espírito irreverente e de humor perspicaz revelado pelo autor mantém ainda hoje quase toda a sua frescura. Aí está uma obra que merece ser traduzida pelo menos para francês e inglês. O Cage, 1765-1805, é uma figura cuja popularidade se prolongou até meados do século XX, associada a anedotas brejeiras. Um livro com anedotas de Bocage era material proibido a crianças. Eu lembro-me de ter um livrinho de Bocage e a minha mãe tirar-lhe da mão. E as senhoras, porque o desbragado poeta usava linguagem escabrosa para a época e inconveniente nos meios onde se observavam socialmente os bons costumes. Autor de sonetos clássicos de entre os melhores da literatura portuguesa, foi também mestre da sátira, muitas vezes no género epigrama,
onde a sua língua mordaz e demolidora arrasou reputações com a sagacidade do seu verbo. A sua poesia séria ficou sem dúvida desmerecida no cômputo geral da literatura portuguesa por causa da sua imagem de Valvinhos, sobretudo durante os períodos políticos mais conservadores. Naturalmente, que ainda menos devidamente reconhecida foi a sua poesia humorística, sobretudo a satírica. Curiosamente, a cultura popular adotou-o como figura prototípica paladino da liberdade e do espírito livre, alimentado naturalmente pelo espírito da Revolução Francesa. Ainda do Perito Neoclássico, há que mencionar o Plantino, mas eu vou saltar Luz e Silva, etc., para não tornar isso demasiado fastidioso para o escrito. Vou agarrar só os momentos principais. O século XIX é um século fértil de espírito do humor nas letras portuguesas, culminando com a geração de 70, considerada quase unanimemente como a mais brilhante geração da cultura lusitana. Do seu líder teórico Antero de Quental, Leo Patrício, não se conhecem sinais de humor, mas Eça de Queiroz, o grande mestre da ironia portuguesa, Ramalho Ortigão, cronista de As Farpas, e Guerra Junqueiro, autor do voltairiano livro de sátiras anticlericais A Velhice do Padre Eterno, constituem uma respeitabilíssima tríade que cultivou o humor como arma, convencida de que o seu potencial de interventor social era considerável. Essa é, aliás, o único escritor português de que se conhecem escritos especificamente sobre o riso. Num dos textos sobre a decadência do riso, após tecer considerações sobre a presença dele, riso, na história da humanidade, afirma, referindo-se ao seu tempo: nós, filhos deste século sério, perdemos o dom divino do riso. Já ninguém ri. Quase que já ninguém mesmo sorri, porque o que resta do antigo sorriso fino e vivo, tão celebrado pelos poetas do século XVIII, ou ainda do sorriso lânguido e úmido que encantou o romantismo, é apenas um desfranzir lento e regelado de lábios que, pelo esforço com que se desfranzem, parecem mortos ou de ferro. O que mais caracteriza a gargalhada do nosso século é a resistência que se lhe opõe, a pressa ansiosa de a recalcar e de a sufocar como ruído importuno e incongênero com o nosso estado de alma. E continua, mas eu vou saltar porque o português essa ainda se torna mais difícil para vocês seguirem. A obra romanesca de Eça de Queiroz é perpassada por uma profunda marca de humor, sobretudo no registro irónico. E muito tem sido escrito sobre ela, inclusivamente sobre a sua ironia. Curiosamente, o mais longo dos pouquíssimos estudos que conheço sobre o humor em Eça é de um dos maiores escritores portugueses do século XX e provavelmente o mais macambúzio. Trata-se de Virgílio Ferreira, que, em 1943, publicou um estudo intitulado Sobre o humorismo de Eça de Queiroz, aparentemente a única das obras de Virgílio Ferreira que nunca teve uma segunda edição. Eu fiz no Grêmio Literário em Lisboa há poucos meses uma palestra de 1 hora sobre este tema. Aqui eu resumo-a, não vou repetir, alguns podem ter estado presentes. O que eu vou fazer é saltar, estou sempre a pensar que metade do público aqui não tem grande facilidade em seguir-me. Eu vou saltar mais estas páginas que vou resumir a tese de Virgílio sobre o humorismo de Eça nas suas próprias palavras. O humor queirosiano exercia apenas a crítica do exterior, manifestando-se na apresentação de personagens secundárias, na anotação de pequenos pormenores ridículos. Quase somos levados a pensar que Eça de Queiroz reservou o seu fundo romântico para o centro das suas obras, guardando a graça para o entretenimento do leitor. No grupo da geração de 70, mencionei anteriormente Ramalho Ortigão, autor de saborosos comentários sociopolíticos que divertiram os leitores da Lisboa do seu tempo. A Ramalho dedicou Eça de Queiroz um longo ensaio em forma de carta a um amigo. Nele considera As Farpas uma grande escola de ironia, para o próprio Ramalho. Segundo Eça, o primeiro fim das Farpas foi promover o riso.
O riso é a mais antiga e ainda a mais terrível forma de crítica, dizia essa. Os seus grandes propulsores na literatura são Rabelais, Cervantes, Lesage, Voltaire. As harpas eram iconoclastas e tinham por objetivo, aspas, citando essa, fazer rir o ídolo, mostrando por baixo o manequim. Todos os vícios portugueses, pequenos e grandes, procurou Ramalho, entre aspas, dizia essa dele, destruir pela ironia e pelo argumento, pela prosa e pela lógica. Essa colaborou temporariamente com Ramalho na escrita de As Farpas, tendo reunido mais tarde a sua colaboração no volume Uma Campanha Alegre. Na introdução a ele, afirma: todo este livro é um riso que peleja por aquilo que o supunha a razão, que peleja contra aquilo que o supunha a tolice. Depois dirá que As Farpas foram um modo de pôr a gargalhada ao serviço da justiça. Ramalho, ainda segundo essa, não pôs azedume na sua ironia, porque ele nunca odiou, nem invejou, nem teve ressentimentos. Em determinada passagem da carta, essa enaltece o estilo do seu colega e amigo nestes termos. Mas a glória de Ramalho é o seu estilo e as suas concepções satíricas. É, sem dúvida alguma, o estilista mais poderoso de Portugal. Estava a ser generoso porque é muito melhor estilista. Tem uma linguagem viva, colorida, bem cunhada, de uma grande elasticidade e de uma grande solidez, ferindo admiravelmente, colocando-se à ideia como um estofo, ao mesmo tempo prática e resplandecente. Ainda desse grupo extraordinário de escritores, há que mencionar Guerra Junqueiro, que na velhice do Padre Eterno agarrou sobretudo a Igreja Católica e o clero nos seus maiores defeitos e vícios, ridicularizando-os em poemas por vezes de grande efeito humorístico. Deísta, pode dizer-se dele que pôs Voltaire em verso. Um outro grande escritor que mereceria uma análise algo pormenorizada seria Camilo Castelo Branco. Também grande cultivador do humor, mas acentuando fortemente o sarcasmo. Voltarei a ele. A personalidade dos dois divergia profundamente. Camilo engajava-se emocionalmente na vida das suas personagens e não conseguia a distanciação necessária para o humor e a ironia. Mas era exímio no sarcasmo. Valeu-se por vezes de malabarismos verbais por ser possuidor de um vocabulário que lhe jorrava em avalanches. Tem, todavia, páginas de verdadeiro e, por vezes, muito terno humor. Eu escrevi já um ensaio sobre a dificuldade de Camilo fazer humor, sobretudo na polémica. O engajamento é muito importante para a ironia e o distanciamento. Quando nós estamos emotivamente envolvidos num assunto, é impossível fazer humor. E ele não consegue. Na polémica não tem piada nenhuma. É mesmo para arrasar. Seguidamente haverá que mencionar um outro crítico social de humor contundente, Fialho de Almeida, em Os Gatos, mas é obrigatório referir-se também o precioso livro de contos de Trindade Coelho e Nilo Tempora, que eu adorava em minha adolescência, conjunto de histórias do seu tempo, estudante em Coimbra. A Universidade de Coimbra foi, aliás, durante séculos, a grande nascente do humor português. Foi lá que se criou a geração de 70, ou coimbrana. Uma parte considerável das peças literárias humorísticas produzidas por gerações de estudantes e professores foi compendiada num volume reeditado e ampliado em sucessivas gerações palitométrico. A geração nova hoje já não sabe nada disso, ainda guardo religiosamente a minha edição daquele tempo e sei de cor várias das peças de lá. João de Deus, poeta lírico, é o estudante coimbrão por excelência que, seguindo a boa tradição da universidade em que era divertido viver-se, prolongou por 10 anos o seu curso e espalhou pela cidade versos de amor e de humor, coligidos em Campo de Flores, cujas edições costumam separar em volumes diferentes os dois géneros. O volume da poesia lírica e o volume da poesia humorística. Ainda no século XIX, tudo vai demorar muito tempo, reparem quanto não leva a cara. Não tem. Estas coisas só fica a música, sabem como é que é? Só fica a música. E ficam as histórias já, ao fim de 30 anos, dizem: eu ouvi falar, onde é que foi? O que é que eu disse? Eu não sei, mas contou aquela história. Então, basta, vão se lembrar das histórias que eu contei e que isso é uma música. Ainda no final do século XIX, desculpa-se de mencionar a crónica que, com a difusão da imprensa, se tornou um género popular onde o humor estava frequentemente presente. Eu
vou saltar. Tenho que mencionar aqui um açoriano, Garcia Monteiro, que nos Estados Unidos publicou um livro, Rimas de Ironia Alegre, o acróstico em Ria, e que só 100 anos depois foi, de facto, conhecido em Lisboa, e é um belíssimo poeta humorista do final do século XIX. Publicou o livro em Boston. No século XX, a literatura portuguesa entrou num registro bem mais lúgubre. A Renascença portuguesa e os escritores do início do século não revelam humor. Fernando Pessoa, com a sua ironia metafísica, só muito remotamente poderá ser incluído na conta de autores que cultivaram o humor, se bem que revela surpresas aqui e acolá, tendo mesmo escrito sátiras ao ditador Oliveira Salazar, tornadas públicas apenas a seguir ao 25 de Abril, por mão de Jorge de Sena. Por outro lado, Almada Negreiros, no seu Manifesto Anti-Dantas, manifesta um acentuado sentido de humor. E o próprio Júlio Dantas, que eu acho injustamente colado a uma imagem negativa, ele era o ódio de estimação da Almada, exibe na peça A Ceia dos Cardeais um lirismo capaz de esboçar sorrisos nos rostos dos leitores mais sisudos. A ditadura salazarista, porém, espalha o cinzento nas letras e na cultura portuguesa durante quase meio século. E o neorrealismo é demasiado ideológico e militante para se servir de humor. Os surrealistas, tardios em Portugal, são um pouco a exceção. Na última década da ditadura, escritores como Luís de São Monteiro fazem crítica sociopolítica moderada recorrendo ao humor, tanto em crónicas como em teatro. Sua Excelência, por exemplo, de São Monteiro. O grande momento de humor, todavia, é, na minha opinião, para mim, o Dinossauro Excelentíssimo de José Cardoso Pires, uma metafórica e brilhante sátira ao ditador que a censura estranhamente deixou passar. Será de salientar aqui a figura de José Rodrigues Miguel, para os que não conhecem, o autor português que viveu metade da sua vida nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que nas suas crónicas revela um humor fino, único, irónico, crítico e sempre servido por uma escrita vernácula de primeiríssima água. Na poesia, Alexandre O'Neill é, sem dúvida, quem mais sentido de humor revela. Eu também sou, como sabem, publicista, muito desta gente ganhava a vida fazendo publicidade e há algumas histórias muito divertidas que revelam bem a criatividade de Alexandre O'Neill em publicidade. Algumas delas não se podem contar aqui. Um humor amargo sobre a vida, por vezes negro, amordaçado pelo sentimento de derrota e a incapacidade de se vislumbrar saída para os anos intermináveis da ditadura. A poesia de O'Neill é inventiva, surpreendente, sagaz, witty, na sua capacidade de olhar a realidade que rodeava o poeta. Nas palavras de um outro poeta da nova geração portuguesa, Fernando Pinto do Amaral, a sua poesia, eu cito, pode passar, insensivelmente, do tom jocoso e divertido a um timbre mais melancólico e desencantado, como se o riso se transformasse em choro. Na crónica, é imperioso mencionar-se Artur Fontana Filho, na sua coluna intitulada A Funda, recuperou em parte o espírito querosiano, divertindo os seus leitores de novo com um riso que peleja nos anos que precederam o final da ditadura. Reunidas em 5 volumes, devem distinguir-se das que se seguiram depois da Revolução de Abril, demasiado militantes e sem nada da frescura da sua fase anterior, quando Artur Portela virou militante, deixou de ter qualquer piada. Venho a confirmar, para se fazer humor é preciso manter-se distância. Distância emotiva. Depois da Revolução, demorou a que o humor reentrasse na literatura. A impossibilidade de ele coexistir com o engagement ideológico voltou a confirmar-se. No período quente da Revolução, dominado pela esquerda, são os anarquistas os grandes criadores do humor, sob a forma de grafite. Eu tenho as coleções todas daquele tempo. Uma delas é uma paródia ao livro vermelho de Mao Tse-tung, que são excitações de Mao Tse-tung. E a coleção de humor dos anarcas é extraordinária. Eles assinavam, para os de fora que não conhecem este caso, sabem, eles assinavam sempre um A e redondo, era sempre um A e redondo. E então, muitos grafites, então, um grafite deles era assim, merda, e o último A. Mas há muitas deles, sim. E havia também um livro vermelho de Galo Barcelos.
com o subtítulo, era esse que era, As Citações de Mao Zé e Xunga. As Citações de Mao Zé e Xunga. Os primeiros sinais de humor na literatura surgiram com Dinis Machado no seu Que Diz Molero, um figurante mergulho no mundo da infância e da adolescência. Seguiu-se Saramago como Memorial de Convento e as suas magistrais passagens repletas de ironia. Mas Saramago, e eu apontava isto no início, fazia questão de dizer que não faz humor, faz ironia. Isso faz parte daquela discussão que eu disse no início, que em Portugal há uma dificuldade em haver entendimento sobre o que é humor, porque o humor está ligado a riso e a ironia não é. Enfim, é uma questão conceitual que seria interessante debater para os que ainda estão acordados. Eu ainda salto aqui. Eu queria referir também Mário João Bujal, As Crónicas de Bons Malandros, mas eu não vou ler tudo. Faço referência aqui a gente como Miguel Esteves Cardoso, que depois começa um novo estilo. E no caso de Miguel Esteves Cardoso, há decididamente uma influência inglesa. É a primeira influência inglesa. Já havia essa, claro, mas no século XX, o humor inglês, entra, essa vertente entra. Por outro lado, em simultâneo, Marco Carvalho, com contos, que não tem essa influência, mas é também um grande escritor, e sobretudo nos seus contos tem peças de magnífico humor. Ruizinho, que também é influenciado por inglês, surgiu também com uma nota de humor crítico sobre o país, ao fazer 2 personagens americanos visitarem Portugal, contemplaram-no com um olhar de fora em termo lusitano. Nos Açores, José Martins Garcia, com um pendor satírico forte, Aula de Oliveira, Daniel Sá, são gente que também tem que dar humor. José Martins Garcia é, aliás, um clássico da sátira. Basta ler-se o seu livro, publicado aqui em Lisboa, mas está esgotado e praticamente ninguém conhece, Receitas para Fritar a Humanidade. Se alguém quiser 10 páginas muito curtas, um texto magnífico a fazer o retrato, clichê, claro, da França, Espanha e Portugal, é um breve retrato. Ele vem de autocarro, acompanhando a autocarro de imigrantes de Paris para Lisboa. E o autocarro muda de motorista quando chega à Espanha e de motorista quando chega a Portugal. E os imigrantes todos mudam de personalidade na França, na Espanha e em Portugal. E é uma peça das peças mais magistrais que eu conheço sobre retrato psicológico do povo, com mão do mestre. Chama-se Pátria. É no livro Receitas para Fritar a Humanidade, publicado em Lisboa, em 1977. Receitas para Fritar a Humanidade. Se conhecesse o Martins Garcia, percebia que era mesmo de fritar, não é assar. Assar é vigoroso. Eu não sei, eu arranjo, já fiz montes de fotocópias. Estou já na fase final da vida também. Na década de 90, tem outros autores que menciono aqui, não vou até Alçada Batista, Luís Pacheco. Os portugueses todos estão aqui, conhecem isto tudo e para vocês é muito fastidioso ouvir esses nomes assim. A situação tem-se alterado muito na última década, nos últimos 10 anos. O humor anglo-americano começou a fazer escola como mundial na dianteira das influências. A internet trouxe o stand-up comedy para o público jovem, bem como o humor político dos grandes comediantes americanos, como Jay Leno, Jon Stewart, Conan O'Brien e tantos outros. O Gato Fedorento é um exemplo protótipo dessa nova vaga, e de entre eles, naturalíssimo é destacar Ricardo Araújo Pereira, que, para além de fazer o humor da rádio e TV, também escreve uma crónica semanal na revista Visão, usando como técnica mais frequente a redução ao absurdo, que é uma das técnicas mais comuns de fazer humor. O humor brilhante, acutilante, inteligente, tem a qualidade pouco portuguesa de nunca ser pré-cheio e de se manter num patamar de alto nível de gosto. Ignoro se essa exceção vai passar a ser regra na nossa tradição de humor. Mais próximo da nossa tradição são os exemplares recolhidos por uma obra como a Antologia do Humor Português, que recolhe peças escritas entre 1969 e 2009. Foi publicado em 2009. Elas privilegiam o sarcasmo, o escárnio, mal dizer, o desbragamento e até o machismo primário. O texto mais longo, 28 páginas, de A Noite e o Riso, de Nuno Bragança, por sinal um best-seller na década de 60, é de um mau gosto atroz, grosseiro mesmo, boçal. Falta-lhe finura, contenção, para além de hoje
não resistir à crítica sensível ao machismo desregrado. A recolha de O Guardador de Retretes, um belo título profissional, ocupa 14 páginas. É uma antologia do humor português, um livro chamado O Guardador de Retretes, que é um livro que tem um título magnífico, O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. O título é magnífico, mas o livro recolhe grafites das retretes, das casas de banho. Né? E essa antologia do humor português tem 14 páginas. Vão ver a preferência que a antologia dá a essa vertente do humor. Todas de humor escatológico de profundo mau gosto, tirado precisamente das retretes. Não inclui autores de finíssima verve, como José Ribes Miguel ou Martins Garcia. Mas trata-se, no seu conjunto, de um humor bem mais próximo do filão dominante de séculos de humor nacional. E agora vou saltar para a conclusão. Em suma, poderíamos dizer que este elenco de obras, nada subestimável, deixa bem claro que a observação do atraso nacional que eu soltei. Alguém, uma vez, numa entrevista na televisão, Carlos Pinto Coelho disse: mas não há humor na literatura portuguesa, dizia. E eu contava essa história no início. E tudo isto que eu disse aqui revela que, de facto, há bastante humor na literatura portuguesa, se olharmos, se o procurarmos. Excetuados alguns períodos mais macambúzios na literatura portuguesa, afloraram sempre vozes que se serviram do humor para comentar o real que as circundava. Considerado pelos estrangeiros como um país acentuadamente melancólico, em que o fado parece constituir um ex-libris da alma nacional, muitos escritores sempre se furtaram a essa imagem e encontraram no público apoio para o seu registro literário. Sócrates. Num ensaio já de 1932, em que comparava o humorismo de Essa com o sarcasmo de Camilo, Castelo Branco Chaves caracterizava assim a atitude coletiva portuguesa perante o humor. Dizia ele: o povo português não possui humorismo, mas apenas um forte e característico temperamento caricatural, no que a caricatura tem de injusto, de leviano e, por vezes, genial. Por isso, a caricatura, quer a sátira literária, quer a caricatura desenhada, é a manifestação irónica que entre nós mais desenvolvimento tem logrado. O português nunca aprendeu a sorrir, nem tampouco em algum tempo amou o sorriso, expressão para ele muito dúbia de um sentimento que sempre possui forte e definido. A gargalhada foi sempre a mais frequente manifestação do seu gáudio e, às vezes, o mais vibrante esforço das pessoas ou circunstâncias que o flagelam e tiranizam. E mais adiante, só a chalaça. A nossa sociedade não dá para mais, dirá Camilo. O mesmo autor, Castelo Branco Chaves, ao comparar o humor de Essa e Camilo, tema central do seu ensaio, afirma que o deste último, Essa, não procede de uma atitude intelectual nem moral, mas sim de, cito, uma espécie de esforço apaixonado e rancoroso. É o sarcasmo camiliano a mais vigorosa e... desculpe, isso é referência a Camilo, desculpe. É o sarcasmo camiliano a mais vigorosa e característica encarnação do nosso humorismo romântico. De contextura trágica e doentiamente triste, é uma lesão de espírito que deforma e deturpa, diminuindo o objeto observado. E deformando, deturpando, tendo-se ao superficial, este sarcasmo é, consequentemente, de feição oposta ao humorismo queirosiano, cujo principal fim era obrigar a ver verdadeiro, como Essa dizia. Apesar de demasiado severo, este balanço crítico não deixa de ter fortes doses de fundamento. 70 anos depois deste juízo, um outro estudioso português, num ensaio por sinal com os objetivos genéricos deste nosso, Joaquim José Carcel Viana, chegou à seguinte conclusão no seu balanço final: o humor português radica no mundo palpável, vivendo, processando-se através da gargalhada exuberante, do verbo caudaloso, do xiste sem piedade, do sarcasmo, da caricatura, do pormenor burlesco, da louvaminha tendenciosa da violência, da crueldade, da ferocidade, da ironia, do grotesco, da regra moral, até, enfim, das muitas formas que podem compor o humor, de modo a repelir ou a aceitar o que se odeia, o que se ama ou o que se despreza. Somos latinos, não só na língua, mas também pelo temperamento. E termino. Embora basicamente de acordo com este segundo balanço,
parece-nos necessário distinguir, e para não colocar no fim o contexto, para comparar um português, um estrangeiro da televisão veio e perguntou a um português que tal era a vida em Portugal no tempo de Salazar. E o português disse, não podia queixar. E agora, depois do 25 de Abril, qual é a diferença? Agora eu posso me queixar. Para acordar, para eu ler a conclusão. Embora basicamente de acordo com este segundo balanço, parece necessário distinguir aqui entre o humor revelado na literatura e aquele que parece ser mais do gosto do povo português. Portanto, estes dois comentários finais misturavam muito o que é o gosto popular do humor e qual é o humor que aparece na literatura. Distinção que, sobretudo, Castelo Branco Chaves não teve cuidado de estabelecer. Conquanto haja muito de verdade nas conclusões destes dois estudiosos, teremos de acentuar essa distinção, pois essa de Queiroz, por exemplo, e a sua ironia têm um público ainda hoje muito baixo, e o humor de essa não é propriamente o de Camilo. Além disso, nem sempre a literatura reflete apenas as características culturais de um povo. É verdade que seria impensável em Portugal uma revista filosófica como a respeitável inglesa Mind, motor do mais analítico espírito e inspiradora de uma corrente que hoje domina a filosofia nos países anglo-americanos e noutros sob a influência cultural, mas que em 1901 publicou um número especial de Natal, autoparodiando-se e parodiando a filosofia pretenciosamente transcendental, incluindo uma suposta imagem, num papel muito fino e transparente, Its Immanence, the Absolute. Perde-se aqui no BT. Mas a distância que separa a cultura portuguesa da inglesa neste capítulo do humor não é diferente da que separa outras culturas dessa que tradicionalmente, juntamente com a judaica, levou o humor a níveis inigualáveis. Isso, porém, não quer dizer que Portugal tenha tido apenas uma história cultural lírico-melancólica e propensa ao fatídio. Desde as cantigas de escárnio ao dizer que se lhe revelaram marcas profundas de humor, se bem que tenha de facto sido o sarcasmo, já nelas patente e em Camilo levado ao mais alto grau, que na verdade distingue o humor nacional. Não quer isto, porém, significar que, como vimos, não abundem outras variantes, outros registros, a confirmar que o humor é cultivado e apreciado e que, afinal, os portugueses, se não são toujours gais, sabem ser muitas vezes.